Sabe aquela leitura que, quando você termina o livro, você não entende por que aquela obra não está tão na boca do povo como ela deveria estar? Pois bem, nesse vídeo eu vou te mostrar 3 livros que compõem perfeitamente essa bancada de livros não conhecidos que mereciam ser mais populares. Se por acaso você chegou agora por aqui no meu canal, fique sabendo que eu já gravei 2 vídeos sobre esse assunto por aqui. Então, se você gosta desse tema, vem aqui no meu canal e procure por esses 2 vídeos. E também não deixe de se inscrever para acompanhar outras atualizações que eu faço por aqui. Eu quero começar essa lista falando de um dos livros com o título mais original que eu já li na minha vida, que é o Como Ficar Podre de Rico na Ásia Emergente. Esse livro é uma sátira brilhante e ele é escrito no formato de manual de autoajuda, mas não se engane, esse livro ele vai muito além disso. Esse livro ele narra a história de um jovem sem nome, e que ele tenta a todo custo ascender socialmente. A história se passa em um país asiático, também não nomeado, mas que em vários momentos do livro ele parece se passar ali no Paquistão ou em Bangladesh. O protagonista ele inicia a sua carreira profissional vendendo DVD piratas. E conforme ele vai subindo de degrau em degrau, ele vai se envolvendo em negócios cada vez mais duvidosos até se tornar finalmente um magnata. Tudo isso é contado de uma maneira muito afiada, fazendo uma crítica ao capitalismo, às desigualdades sociais e principalmente à obsessão por riqueza nessas sociedades onde os países são subdesenvolvidos. O autor ele nos traz capítulos bem curtinhos, uma escrita bem fluida e uma sagacidade e um sarcasmo que beira a elegância. A minha segunda sugestão de leitura se chama Canção de Ninar e ele foi escrito pela franco-marroquina Leila Slimani. E eu já vou avisando, esse livro ele é bastante impactante. A história ela já começa com uma grande tragédia, uma babá dá fim a 2 pequenas vidas. E são justamente os 2 filhos pequenos da família a qual ela trabalha. Isso não é um spoiler, tá? Isso realmente acontece já logo nas primeiras páginas. E o que o livro vai explorar é como e por que isso aconteceu. Canção de Ninar é um thriller psicológico bastante perturbador, que se aprofunda nas complexidades desse relacionamento entre patrão e empregado, nas pressões sociais e também no isolamento emocional. A escrita dessa autora é de uma frieza praticamente cirúrgica, e isso aumenta ainda mais o desconforto durante a sua leitura. Mas eu vou te dizer que isso nem transforma a sua leitura em algo ruim. Para você ter uma ideia, a minha leitura foi super rápida, porque apesar de impactante, é uma leitura que te prende do começo ao fim. O incômodo trazido pela narrativa é bastante proporcional, justamente para, de repente, te acender ali uma empatia por todos os personagens envolvidos nessa trama. Ao que nos leva a diferentes reflexões morais, não só no final do livro, mas também durante toda a sua leitura. E se você curte histórias que te deixam pensando por dias, esse livro certamente vai ser perfeito para você. E a minha última sugestão é para quem está sofrendo daquela ressaquinha literária e quer um livro bem levinho para dar uma desbaratinada. E ele se chama Você de Novo, da novata Kate Goldbeck. Essa é uma comédia romântica bem gostosinha de ler que subverte qualquer clichê do gênero. E a trama ela gira em torno da Ari, uma garota bastante sarcástica que conhece o Josh, um garoto romântico e bastante emocionado. Eles se conhecem de uma forma bastante inusitada. Ambos estão afim de uma mesma garota. E nasce ali um rancinho entre eles logo de imediato. Mas à medida que os anos vão se passando, eles vão se esbarrando em determinados lugares e esses eventos acabam trazendo uma aproximação maior entre eles. Até que em uma dessas esbarradas da vida, eles se encontram em um momento em que eles estão compartilhando de um mesmo sentimento, e eis que nasce uma amizade bastante sincera entre os dois. E é nessa amizade que eles vão encontrar formas diferentes de superar tudo aquilo que eles estão passando, sem julgamentos e com muito companheirismo. O diferencial dessa história é que esse livro, ele respeita o tempo e o crescimento desses personagens. Aqui, a autora ela não força a barra para criar um casal perfeito. Muito pelo contrário. Ela mostra como pessoas imperfeitas e tão diferentes uma da outra conseguem se aproximar de uma forma tão natural, com diálogos bem afiados e situações bem engraçadas.
Se você gosta de um romance com personagens bem construídos e com um humor afiado, mas não tão exagerado, certamente esse livro vai se tornar um dos seus queridinhos. E aí, você já fez a leitura desses livros? Ou tem algum livro que você gostou muito de ler e que gostaria que ele fosse muito mais popular do que ele realmente é? Conta aqui nos comentários pra mim. E se por acaso você chegou aqui no meu canal agora, não se esqueça de se inscrever, deixa aqui o seu comentário, o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e eu te vejo no próximo vídeo. Beijos, até lá!